Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir o entendimento, abrir o entendimento que tem sido bloqueado pelo Deus desse mundo. O Deus desse mundo tem bloqueado o entendimento das pessoas. E, por conta disso, as pessoas, na sua maioria, infelizmente, vive perdida, desorientada, vive por viver e não consegue sobrepujar os seus problemas, as suas lutas, não conseguem vencer o seu eu. Por quê? Porque elas não têm conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Essa é a realidade. E o Deus desse mundo, que é o diabo, ele não permite que a pessoa entenda a palavra de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse mundo cegou os entendimentos dos incrédulos, dos ímpios. Claro, quando a pessoa não teme a Deus, não dá atenção para a voz de Deus, é óbvio que ela vai se deixar levar pelo Deus desse mundo. Porém, quem dá ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, tem direitos, tem privilégios, que somente aqueles que creem na palavra são beneficiados. Eu queria, a partir de hoje, falar para vocês que, especialmente, me dirigir às pessoas enfermas, doentes, às pessoas que têm problemas de saúde crônicos e que vivem, infelizmente, na base de remédios, na base de tranquilizantes, na base de sonoríferos, na base de remédios de medicina para sobreviverem neste mundo. Jesus, isso é importante você entender, Jesus chamando os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, ele diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E ele acrescenta, dizendo, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Bem, o que eu queria falar para vocês? Que Jesus, quando chamou os 12 discípulos, eles não tinham nenhuma capacidade de curar quem quer que seja. Pelo contrário, eles eram pessoas simples, quase que iletrados. Pedro era pescador, os seus irmãos também viviam da pesca. Eles não tinham cultura, eles não tinham conhecimento, eles não tinham poder próprio, capacidade para ajudar outras pessoas no que diz respeito às enfermidades, às suas enfermidades. Mas Jesus os chamou e lhes deu autoridade. Jesus lhes deu autoridade. Diz o texto que, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Quer dizer,
essa autoridade dos discípulos veio de Deus, veio do reino de Deus, do reino dos céus, do reino sobrenatural. Essa autoridade é mais poderosa infinitamente do que toda a ciência deste mundo. Toda a ciência do mundo é útil para o mundo, para as pessoas que vivem no reino natural, que vivem na fé natural. Mas para quem vive sob o efeito da fé sobrenatural, quer dizer, vem um poder do alto, uma autoridade do alto, para que a pessoa tenha acesso à saúde física, assim como também a sua saúde espiritual, que é a mais importante. A mais importante é a saúde espiritual. Mas, obviamente, a saúde física é também importante. Mas se a pessoa tem a saúde espiritual, obviamente, ela será beneficiada com a saúde física. Jesus, então, lhes deu poder, autoridade, quando ele convocou os seus discípulos para pregarem o evangelho, o reino de Deus, para curarem os enfermos, para libertarem as pessoas possuídas dos espíritos imundos. Quer dizer, Jesus fez isso com os 12 discípulos, e não foi um privilégio apenas dos 12, não. Também Jesus depois, mais tarde, ele convocou 70 discípulos. Diz o texto sagrado que depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face. Muito forte isso. Mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E em seguida ele disse: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido, e curai os enfermos que nela houver. Eles não eram médicos, nem os 12 discípulos, os primeiros apóstolos, nem os 70 discípulos eram médicos ou tinham qualquer capacidade para curar os enfermos. Mas, com a autoridade de Jesus, eles poderiam curar os enfermos. Eles puderam curar os enfermos. E essa autoridade é concedida a todos os seus discípulos de Jesus, que quando vão para a missão de pregar o evangelho, pregar o reino de Deus, anunciar o reino dos céus, eles têm a autoridade também para curar os enfermos. Portanto, qualquer que seja a enfermidade, qualquer que seja a doença, qualquer que seja o mal, Jesus fala com clareza aqui, diz com clareza. Ele disse: pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Pregai. Jesus disse: pregai, anunciai, ensinai. Ele não falou assim: olha, se você puder fazer isso, prega o evangelho. Não, ele ordenou, pregai. Ele mandou. Depois diz assim: pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Mandou-os adiante da sua face. Quer dizer, quem obedecesse a palavra dele, quem seguisse aquela orientação dele, estaria indo diante da face dele. Os seus olhos estariam fitos naqueles que obedecessem a sua palavra. Inclusive, eu quero
aqui fazer um convite todo especial, você que tem uma enfermidade, uma doença, qualquer tipo de enfermidade, doença, problema espiritual, possessão demoníaca, você que foi vítima de olho grande, de inveja, de bruxaria, feitiçaria, qualquer que tenha sido o mal que fizeram para você, não se esqueça, todas as terças-feiras nós temos a reunião ou as reuniões na Igreja Universal. A Igreja Universal se abre às terças-feiras para curar os enfermos, libertar os oprimidos, fazer aquilo que Jesus manda que seja feito. Ele não pediu, ele não sugeriu, olha, quem sabe vocês indo. Não, ele mandou os que nele crescem, os que nele criam, irem curar os enfermos, libertar os cativos de Satanás. Ele mandou, é uma ordem que ele deu para todos nós. E, então, muitas pessoas têm chegado, e têm até chegado para nós, dizendo assim, ô bispo, com licença, vou beber um pouquinho d'água. Ô bispo, ora por mim. É lícito pedir a oração e também a gente pode orar e a gente ora para as pessoas. Mas com respeito à cura divina, Jesus não mandou orar. Jesus mandou curar. Legal isso, né? E os obedientes, quando fizessem isso, iriam fazer diante da face dele. Você não vai ver a face dele, mas o Espírito Santo vai adiante dos seus servos, dos que obedecem a sua palavra, dos seus discípulos. E aqueles que creem, que vierem, eles têm que vir com essa convicção de que Jesus mandou que o pastor, que o bispo, que o obreiro, a obreira, o auxiliar, aqueles oficiais da igreja, curassem os enfermos, não orassem pelos enfermos. Porque foi uma ordem, é uma ordem de Deus que nós façamos isso, curar os enfermos, não orar pelos enfermos. E a autoridade que Jesus nos deu e dá para os seus seguidores, seus discípulos, é esta, a sua palavra. Eles não receberam a unção com óleo, os apóstolos não receberam unção com óleo, a imposição das mãos de Jesus, nada disso. Jesus, a autoridade de Jesus foi dada com a sua palavra. Olha, faça isso, pregai o evangelho, cura os enfermos, liberte os cativos. De graça recebestes, de graça dai. Então, é obrigação nossa fazer isso de forma espontânea e em obediência à palavra de Deus. Portanto, o pastor, o obreiro, a obreira, o auxiliar, o bispo, quem quer que vá fazer reunião nesta terça-feira, não é para chegar e orar, ó Deus, cura o fulano, ó Deus, cura o ciclano. Não! É curar, é ministrar a autoridade, o poder que há nos discípulos do Senhor Jesus. Então, você tem esse poder à sua disposição, obreira, obreiro, pastor, auxiliar, qualquer que seja a pessoa que esteja disponível para anunciar o reino de Deus, para falar da palavra de Deus, tem a autoridade de Deus para curar, libertar os oprimidos. Então, eu queria que você soubesse o seguinte, primeiro Jesus, repetindo, primeiro Jesus escolheu 12 discípulos, os primeiros apóstolos. Até mesmo Judas Iscariotes estava no meio dos discípulos, dos apóstolos.
Em princípio, ele era fiel, depois ele pulou fora. Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele amou mais o Deus desse mundo do que a Deus. Então pulou fora. Era um discípulo de Jesus, tinha autoridade de Jesus. Mas, no final do ministério de Jesus, ele veio trair o Senhor Jesus. Aí as pessoas ficam perguntando, bispo, mas por que Jesus chamou Judas Iscariotes sabendo que ele iria traí-lo? Preste atenção, minha amiga e meu amigo. Jesus sabia perfeitamente que Judas viria traí-lo, mas mesmo assim, Jesus o chamou para quê? Por quê? Para que se cumprisse as Escrituras. Estava escrito que um dos seus discípulos, iria traí-lo. Então, Jesus não poderia passar por cima disso, teve que chamá-lo e teve que suportá-lo durante 3 anos e meio ali no seu ministério, porque estava escrito, e tudo que está escrito tem que acontecer, chova ou faça sol, não interessa as circunstâncias, não interessa nada, é profético, então tem que acontecer. Assim também é a autoridade que Jesus tem nos concedido, a autoridade da sua palavra, sem precisar de unção com óleo, sem precisar de consagração com azeite, sem precisar de oração, clamor. Não, só precisa de crer no que está escrito e obedecer. Crer é obedecer, mas nem sempre a pessoa tem a coragem de obedecer. Quando ela tem a coragem de obedecer, então tem que acontecer aquilo que está profetizado. O que está profetizado com respeito à saúde física, está escrito, está profetizado, que Jesus tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, doenças físicas, enfermidades espirituais, enfermidades da alma. Ele tomou tudo sobre si, tudo que não presta, ele pegou sobre si para que pudesse nos dar o direito, o privilégio de viver uma vida saudável. Então, minha amiga e meu amigo, está profetizado, está escrito. Então, o que está escrito tem que acontecer. Judas já estava determinado a trair Jesus. E Jesus, mesmo assim, chamou e ele ficou com Jesus e curou enfermos. Judas Iscariotes curou enfermos, fez milagres. Ele, com certeza, deve ter purificado leprosos, etc. Ele fez milagres enquanto ele estava sendo fiel ao Senhor Jesus. Mas depois chegou um momento que ele saiu fora, então ele acabou se matando, indo para o inferno, porque ele não atentou para o que Deus lhe havia dado. Então, amiga e amigo, o que está escrito e tem que acontecer. Por isso que é preciso que você leia a Bíblia e peça a Deus para fazer você entender, para lhe dar entendimento do que você vai ler, para que Ele possa revelar para você o que você deve fazer na sua vida. Então, eu estou aqui passando para vocês a direção que Deus nos tem dado. E é o que nós vamos bater firme. Você que é doente, enferma, que tem uma situação incurável, você já bateu em muitas portas, não foi curado, então, nesta terça-feira, você tem a oportunidade de ir na Igreja Universal do Reino de Deus e receber a sua cura sem pagar nada. Nós temos reunião às 9h30 da manhã, se eu não me engano, a reunião às 3 da tarde e também a reunião às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus, os pastores, os servos, seja ele bonitinho, bacaninha, fala bem, ou seja ele meio desengonçado, sabe?
Não importa, seja a igreja bonita, maravilhosa, seja a igreja simplesinha, apenas um banco de madeira, não importa. Qualquer que seja o pastor, se ele falar mal, se ele fala bem, não importa. O que importa é que ele tem essa autoridade para não orar para você, mas curar você dessa maldição que está no seu corpo. Nesta terça-feira, todos são bem-vindos. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.